Boa noite, meus amores. Sejam muito bem-vindos, psicólogos e psicólogas que estão sempre em busca de melhora no seu consultório para o seu paciente, mas para você também. Bom, nessa aula de hoje eu quero conversar com vocês sobre um dos principais pilares de um consultório estável e rentável. E que muitos profissionais negligenciam isso. E eu fui entendendo na minha prática clínica, aos poucos, com o próprio feedback dos meus pacientes, e entre aspas, quase que sem querer, que esse era o meu grande diferencial, que é o vínculo terapêutico. Quero falar com vocês hoje sobre a importância de você ter um bom vínculo terapêutico com seus pacientes. Aliás, um excelente vínculo terapêutico. Por quê? Nós temos ali três tipos de profissionais, três tipos de psicólogos. Tem o psicólogo que trabalha CLT ou que trabalha como prestador de serviço, né? Isso pode ser dentro de uma empresa que não é um psicólogo clínico, mas também existem psicólogos clínicos que trabalham prestando serviço algumas empresas e tem ali o seu salário fixo, que na maioria das vezes é um salário baixo e vai sempre ser aquilo, né? Você tem a garantia daquele valor mensal, só que você também tem a garantia de que aquele valor não vai mudar, nem para mais. Tem os psicólogos que são psicólogos clínicos, que já são ali autônomos, né? Trabalham por conta própria, mas tem muita dificuldade de ter um consultório estável e rentável. Por quê? Porque tem dificuldade para cobrar, tem dificuldade para se posicionar, tem dificuldade para manter aqueles pacientes, então fica sempre catando paciente a laço, né? Precisa sempre de novos pacientes, porque os que chegam não ficam, não se mantêm. Psicólogos que enchem a sua agenda, que atendem 40 pacientes na semana, 30 pacientes na semana, e são hiper cansados, não atendem com qualidade e o paciente percebe, o paciente sente. E aí ele não fica. E você precisa sempre ficar em busca de novos pacientes. Um consultório estável e rentável é principalmente consequência de um consultório que leva o paciente a todo o processo terapêutico. Esse paciente que chega até o processo de alta, esse paciente que fica com você no seu consultório por 1, 2, 3 anos. E aí, se você já encheu a sua agenda com 20 pacientes, você vai ter a agenda cheia por 3 anos, né? É claro que os pacientes não entram sempre no mesmo momento, mas esporadicamente, como eu brinco, de vez em nunca, você vai ter um horário ou outro ali para colocar um novo paciente, porque os que chegam ficam com você e porque você quer que eles ficam, porque você soube colocar um valor no seu serviço, né? E tem também bom, na verdade, já falei aí, né, dos dois últimos tipos de psicólogos. Aquele psicólogo que trabalha muito, ganha pouco, fica muito cansado, sempre em busca de novos pacientes, porque não consegue manter esses pacientes, né? Esses pacientes saem de uma forma muito rápida, não mantém ali no processo terapêutico, não cria-se um vínculo, não constrói esse vínculo duradouro com esse paciente. E tem o psicólogo, que eu gosto de chamar, que é o psicólogo proficiente, que tem muita maestria, que tem muita competência naquilo que ele faz, e transforma o consultório dele num consultório estável e rentável, que na verdade é consequência de um bom processo terapêutico feito com esse paciente que chegou, viu o valor no seu trabalho e ficou, se vinculou com você. Bom, mas aí, Gabriele, tá, o que que você está falando de vínculo terapêutico, sendo que nós estudamos sobre vínculo terapêutico, né? É, vem aí até um pouco da psicanálise sobre transferência e contra-transferência, isso é estudado há muitos anos. Só que o ponto é que eu vejo que isso caiu muito. Os psicólogos esquecem
de vivenciar isso na prática ali no consultório com o seu paciente. Você pega feedback do seu paciente? De verdade, assim, você sabe como está sendo o processo terapêutico para ele? Você sabe discutir a relação com o seu paciente? Você sabe conversar sobre o que está acontecendo na terapia com o seu paciente? Eu, nas primeiras consultas, brinco com os meus pacientes que às vezes eles vão se sentir mesmo desconfortáveis, né? Olha, você pode se sentir desconfortável, você não conhece a mim ainda direito, não conhece o lugar, não conhece o ambiente, mas fica tranquilo que aos poucos esse lugar vai se tornar o seu lugar também, vai ser o seu ambiente de refúgio. É para ser um lugar em que você se sinta à vontade, mas vai com calma. Isso vai acontecendo aos poucos. Nas nossas primeiras consultas, nessas nossas próximas consultas, você já vai se sentindo mais confortável. Eu também falo para os meus pacientes, olha, não vai ser toda semana que você vai sair daqui me amando. Vai ter algum dia em que você vai sair daqui não querendo voltar na semana seguinte. Por vários motivos. Porque eu posso dizer alguma coisa que te incomode, porque eu posso dizer alguma coisa que você não goste, porque eu realmente posso ter tido um deslize e ter feito algo que não foi legal para você. Sabe o que você pode fazer? Voltar na próxima semana e dizer que veio sem querer vir. Volta só para me dizer que não queria estar aqui? Volta só para me dizer que ficou bravo comigo? E aí a gente junto conversa sobre isso. Quantas vezes você já falou isso para o seu paciente? Quantas vezes você já soube conversar, discutir a relação entre você e seu paciente? Sabe naquelas perguntas um pouco difíceis, um pouco pessoais que seu paciente te faz? Ah, você é casado? Você é mãe? Você, você entende sobre isso que eu estou te dizendo? Você já mudou de cidade também? Você tem religião? Que religião que é a sua? Sabe aquelas perguntas pessoais? Como você sai dessa? Como você lida com isso com o seu paciente? Quando o paciente diz que ele quer começar a fazer terapia a cada 15 dias, como você lida com isso? Você, como profissional, sabe que aquilo não vai fazer bem para ele. E aí? E o medo do paciente sair de vez, né? E não aparecer mais. Quando o paciente diz que está pensando em suicídio, só que ele não quer que você fale para ninguém, o que você faz? Como vocês discutem sobre a relação terapêutica? Situações difíceis, temáticas ali em que você percebeu a necessidade de conversar, de trazer aquele ponto para terapia com o seu paciente, mas ele ainda não quis se abrir. Sabe aquele paciente liso que fica se esquivando por várias vezes? Isso é importante, Psi. Você precisa conversar com o seu paciente sobre a relação terapêutica, sobre como você se sente quando ele fala tal coisa, quando ele age de tal forma, o que você tem percebido nele, no seu próprio paciente. Vocês precisam conversar mais sobre essa relação. Os pacientes costumam falar sobre você para outras pessoas. Você está sabendo do que ele está falando? Se isso é algo positivo ou não, se ele está conseguindo enxergar o valor do seu trabalho e o processo de construção que vocês estão fazendo juntos, você consegue mostrar isso para ele? Gente, são tantas coisas importantes quando a gente fala de vínculo e manejo clínico que a maioria dos psicólogos negligencia. E eu quero trazer aqui uma situação, né, uma história de uma paciente em que eu atendi a ela já há alguns anos, uns 2 anos e meio, mais ou menos, essa paciente estava comigo. E ela teve ali alguns fatores externos, estressores, que interferiram muito, 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 muito na sua saúde mental, né? No seu estado emocional. E ela passou a ser uma paciente ali de um caso muito grave, com algumas comorbidades, com muitas dificuldades para a gente poder trabalhar. Uma suspeita de um caso de autismo, que não é o meu nicho, né? Não é a minha especialidade. E aí, nesse momento, eu comecei a questionar se eu realmente era a melhor profissional para continuar com aquela paciente. E eu levei isso para ela. Disse que ela poderia procurar outro profissional, que talvez seria até mais indicado que ela procurasse outro profissional. Como é que você se reagiria nessa situação?
Você deixaria essa paciente para você? Eu vou dando um jeito, eu vou fazendo supervisão, eu me esforço um pouquinho mais, eu me dedico um pouquinho mais. Ou você teria essa coragem, esse posicionamento, essa segurança com o seu trabalho de dizer: não consigo te atender, vou te indicar para outra pessoa que vai poder cuidar melhor do seu caso. Poxa, só psicólogos muito maduros e muito seguros de si conseguem dizer isso, né? Coisa que na época eu fiz assim por uma questão ética, por um saber ali do meu posicionamento como profissional, mas talvez eu não tinha tanta noção ainda da grandiosidade que era isso. Você precisa pensar no seu paciente. O ponto é que, nesse caso, muitos psicólogos pensam: eu vou deixar de ganhar aquele valor daquele paciente. O que por vezes eu vou deixar de ganhar R$ 50 a consulta, eu vou deixar de ganhar R$ 100 a consulta. Poxa, você está preocupado com o seu paciente? Com você? Qual é o valor que você está cobrando? Qual é o valor que você está passando do teu trabalho, do teu serviço? Qual foi o valor do meu serviço que eu passei para essa minha paciente quando eu falei: olha, eu com você. E é importante que você procure um profissional especializado para essa situação que você está me trazendo. Só que eu fui muito surpreendida com o retorno dela. Ela não quis procurar outro profissional. E nós conversamos por várias consultas, né, sobre isso, para ir entendendo ali o que seria o melhor a ser feito. Mas sabe por que que ela não quis procurar outro profissional? Porque ela sabia que genuinamente eu estava me preocupando, eu estava me importando com ela. Ela sabia e ela já conhecia a minha exigência profissional, a minha qualidade profissional e o tanto que eu buscaria realmente entender e trabalhar, no caso, com ela, e trazer outros profissionais para trabalhar junto conosco, e trazer essa família para trabalhar junto conosco. Mas o vínculo que nós tínhamos estabelecido, o quanto que ela se sentia ali, segura comigo, ela preferiu não procurar outro profissional, por mais que eu continuasse deixando isso em aberto para ela. Isso é posicionamento de psicólogo proficiente, que traz o melhor para o seu paciente e para você também. Com que qualidade eu vou atender um paciente que me desafia constantemente e que me talvez ativa crenças de não sou capaz, não sou bom profissional, sendo que era dentro de um nicho muito específico e que não é o meu foco de atuação. E por quantas vezes você já foi desafiado por casos, né? Casos de pacientes mexem também com a gente. E a gente precisa saber se posicionar. Bom, esse ponto de vínculo vai muito além, né? Disso que eu consigo falar aqui hoje para vocês. Vai também em pontos de você conseguir se posicionar com aquele paciente, saber que o que aquele paciente tá te trazendo, o que está por trás daquela fala, poder discutir a relação entre vocês. Poxa, são tantas coisas aqui que a gente podia ficar horas trazendo, né? Situações específicas para eu poder falar para vocês sobre isso. Só que, na verdade, eu quero trazer o que uma mentorada minha falou sobre isso, sobre essa relação e esse posicionamento com os pacientes. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela vai falar muito melhor do que eu. Então, colocar alguns limites, conseguir fazer uma avaliação talvez mais sincera sobre o meu atuar, não só como eu me exponho, né, em redes, etc., mas acho que dentro, sabe, de uma forma mais interna também, combinados, seguir combinados, conseguir colocar limites, né, horários, enfim. Acho que essa postura talvez um pouco mais firme, acredito que seja o que eu mais observei no decorrer
do processo. Uma postura mais firme, fazer combinados e seguir combinados com o meu paciente. E saber que isso faz parte do processo terapêutico, a relação terapêutica faz parte da modelagem de uma vida saudável daquele paciente. Então, você, psicólogo, é importante que seja uma relação saudável para esse paciente, né? Então, são tantas coisas ali e que eu quero dar esse alerta para que vocês possam pensar e trabalhar um pouquinho mais esse vínculo terapêutico, esse manejo clínico, esse posicionamento com os seus pacientes. Se vocês prestaram atenção, a Niara ela fala um pouco também sobre esse se posicionar no sentido de cobrar os pacientes, cumprir combinados. Tudo isso envolve o contrato terapêutico, né? Você conseguir se posicionar ali também em relação a horários. Poxa, tem tantos psicólogos, né, que eu atendo paciente 6 horas da manhã, outro paciente 2 horas da tarde, outro paciente 10 horas da noite. E como fica a minha qualidade de vida no meio disso? Eu quero fazer agora um teste com vocês. Vou falar bem brevemente sobre esse teste aqui, mas o link está na descrição desse vídeo aqui. Você pode clicar nesse link aqui na descrição assim que acabar a nossa aula. Você já faz esse teste para você poder entender um pouquinho melhor de como está a sua atuação clínica hoje, né? Quão proficiente você já é, com que maestria você já olha e conduz o seu consultório, não só clinicamente, mas de uma forma empreendedora e empresária, né? Empresariamente falando, não sei se existe essa palavra, mas empresariamente falando também. Qual é a sua a sua maestria ali, em conseguir olhar e gerenciar todos os setores do seu consultório. Bom, nesse teste você vai ter algumas perguntas como você pega feedback dos seus pacientes, você consegue discutir a relação terapêutica, coisas que nós já falamos aqui, né? Mas vou perguntar também para você se você já faz o contrato terapêutico com seus pacientes, se você sabe cobrar os seus pacientes quando eles atrasam, se você está satisfeito com o valor que você cobra hoje dos seus pacientes, se você já tem um Instagram profissional, se você consegue manter uma constância de publicações nesse seu Instagram profissional, né? Se você consegue se posicionar e fazer parcerias também no offline, fora desse digital, que hoje tem se falado muito, né, sobre o digital, e isso é muito importante você aproveitar do digital para o seu posicionamento, mas também o offline, ele existe, ele está aí, ele dá muito certo, né? Se você tem uma estatística ali correta, se você sabe fazer essa contagem entre os seus pacientes de valor social que você cobra, né? Então, é um teste ali para você entender um pouquinho o quanto que você está conseguindo enxergar o seu consultório como uma empresa, tá? Depois, eu vou mandar para você o resultado desse seu teste, para você poder descobrir aí quão bem você está indo no seu consultório ou quais são os pontos principais que você precisa olhar com mais cuidado e desenvolver mais, tá bom? Então, é, o teste está aqui na descrição, você vai poder fazer para poder entender e conhecer melhor aí como você está. Falando nisso, quero trazer uma outra mensagem para vocês de uma outra aluna minha, que ela conta um pouquinho sobre esse posicionamento no digital, que eu acabei de falar para vocês, né? O quanto que isso é importante, o online e o offline, o quanto que essas coisas se esbarram. Vocês vão ver também que a Ana, ela vai falar um pouquinho sobre essa insegurança que muitos profissionais têm. E ela usa até uma analogia ali no final do vídeo, que é muito interessante. Vou deixar ela falar primeiro, mas depois eu volto aqui e quero conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Eu acho que a forma que você fez ficou muito leve. Então, assim, ficava muito claro o que a gente tinha que fazer, como que a gente podia fazer. Tanto que
ao longo das aulas, eu ia fazendo anotações com vários insights. Então, por exemplo, essa semana eu já consegui fazer um story chamativo e conectar com um post que ia sair no feed sobre algo que estava em alta, que era o negócio de briga de irmãos. Então, assim, para mim já foi, meu Deus, eu consegui. Além de destravar algumas crenças que eu tinha, porque eu sempre fui muito insegura, então eu sempre tive muito medo de, o que o outro vai falar e tal. E isso, a frase que a Gabi mais fala é: o que o paciente fala é sobre o paciente, não é sobre você. Então, isso me pegou muito e o ouvir isso repetidas vezes me fez ter mais coragem que, meu, o que o outro fala diz muito mais sobre ele do que sobre mim. Eu tô fazendo o meu, tô aqui. E a gente precisa se posicionar para conseguir se vincular com as pessoas. Então, a importância de me posicionar e o conseguir me posicionar foram viradas de chave e que eu consegui colocar na prática. Além de eu ter conseguido criar um Facebook, que eu nunca tinha pensado em criar um Facebook profissional, ter lembrado de outras redes sociais que existem e que a gente muitas vezes não liga e não dá a devida atenção, sabe? Não pensa que pode ser importante e que tem dado um retorno. O TikTok também, acho que foram essas principais mudanças assim que eu consegui aplicar. Que é a forma de eu me posiciono com mais segurança agora. Antes eu ainda parecia, tipo, uma criança, assim, de, ai, meu Deus, tô longe da minha mãe, como que eu vou falar, assim, sabe? E agora eu consigo ter mais segurança e mais firmeza na hora de falar e de expor os meus posicionamentos, sabendo que eu não tô ferindo código de ética, sabendo disso tudo, e tendo a clareza de que não, eu estou fazendo o meu, eu estou me posicionando e eu preciso fazer isso. Viram aí, parecendo uma criança, ai meu Deus, estou sem a minha mãe e agora o que eu faço, né? Então essa insegurança, por vezes, ela perpassa por nós, né? Todos nós temos momentos ali de insegurança, mas a Ana, ela conseguiu entender que o que o paciente diz fala mais sobre ele do que sobre você e tantas outras coisas para ela conseguir se posicionar. Como ela traz também ali, né, esse medo do código de ética em relação a se posicionar nas redes sociais, divulgar o seu trabalho. Quantas inseguranças nós temos em relação a isso, quanto pavor, quanto medo do código de ética. E no meio disso, nós ficamos ali, profissionais descontentes, profissionais que aos poucos vai perdendo essa chama, que aos poucos vai perdendo o brilho nos olhos, o amor que tinha pela profissão, por sucessão de decepções, né? E eu tenho como propósito principal fazer a psicologia ser mais conhecida e reconhecida. Psicologia tem muito para ajudar a humanidade. E nós, como profissionais, precisamos desse amor, precisamos desse brilho nos olhos para poder levar essa força que a psicologia tem para as pessoas, né? Então eu preciso de profissionais, eu preciso de vocês, eu preciso de profissionais apaixonados pelo que fazem, de profissionais que têm uma qualidade de vida para conseguir levar essa qualidade de vida para os seus pacientes, né? Então, vocês viram aí que a Ana também falou sobre outras redes sociais, né? Além do Instagram. Então, assim, existe muita coisa para poder ver. Bom, mas o que eu quero falar para vocês neste momento eu tenho uma ótima notícia para você. Estamos abrindo novas vagas na mentoria Proficiência, o seu caminho para a excelência. Vai ser um acompanhamento de 3 meses e esse programa é exclusivo para psicólogos, onde eu vou te mostrar as principais estratégias que funcionam para um consultório lucrativo e estável, com pacientes verdadeiramente engajados no processo terapêutico. Então, olha só, a hora é agora, tá? Não deixa para depois. A única coisa que você precisa fazer é clicar nesse link que também está aqui na descrição. É um outro link que está aqui na descrição e fazer a sua aplicação, certo? Então já faça o seu teste, já faça a sua aplicação, porque nós iremos avaliar se você está pronta para viver esse momento, para colocar em prática tudo o que nós ensinaremos na mentoria. Esse é um programa muito restrito à mentoria Proficiência. Então faça essa aplicação. Nós vamos avaliar em que momento profissional você está para ver se você está no momento de poder aproveitar tudo o que vamos ensinar na mentoria, tá bom? Resolve isso, se inscreve agora, não deixa para depois, porque depois você vai
esquecer. Clica no botão aí e, para finalizar tudo isso, quero trazer para vocês a fala da Rosana. A Rosana, ela traz um pouco sobre como é importante, por vezes, fazermos sacrifícios pelas pessoas em que nós amamos. E vocês já vão entender um pouquinho mais de quem é essa pessoa que ela está falando, quem é essa pessoa que ela ama. Deixa eu colocar aqui para vocês. Me desenvolvi muito como profissional, como pessoa, com toda certeza. E olha que em meio a um turbilhão da descoberta da maternidade, porque é uma loucura. Então, eu pensava muito que eu realmente precisava fazer a mentoria, né? Porque eu pensava, é por você. Eu sempre falava isso pro meu filho, porque eu precisava me deslocar da minha casa, deixar ele aqui na minha mãe, e ficava aqui também na minha mãe, né? Usava aqui o espaço do fundo. E ele ficava aqui, saindo totalmente da rotina. Depois da noite, ele acabava dando sinais, né? Porque sair da rotina com criança é isso. Mas eu sempre falava, filha, é por você, eu preciso disso. E a gente chegava em casa 10 horas, 10 e pouco, e, e deu certo. Algo mudou dentro de mim. É por você, filho. É por você que eu estou fazendo sacrifícios. É por você que eu quero mudar a minha vida e a nossa vida. Foi isso que a Rosana fez. Ela estava na mentoria, né? Ela fez a mentoria comigo e ela estava grávida. Então, ela teve o neném no meio da mentoria e continuou, né? Muitas pessoas ali duvidaram, disseram: Nossa, ela não vai conseguir fazer. Como não? Como não? Se na verdade o que ela tinha ali era o maior incentivador dela, era o maior motivo do porquê ela queria e precisava mudar de vida e melhorar a qualidade de vida para ela e para o filho. Então, na verdade, essas dificuldades que estão aí, que parecem que estão te atrapalhando, que estão te impedindo, que estão te paralisando, usa tudo isso, usa todo esse incômodo, usa esse momento para ser a sua grande virada de chave. Usa isso para você se movimentar e faça isso agora. Faça o seu teste, entenda em que momento profissional você está, quais são as suas necessidades e você já vai poder receber o link para a aplicação na nossa mentoria. Te espero do lado de cá.